valeu. Então, a primeira questão é sobre arquitetura fonôima. Daí tem a ver com aquele negócio de programa armazenado na memória, os 3 módulos, né, que são memória, UCP e entrada e saída, essas coisas eu vou querer saber. A segunda questão tem a ver com pseudo-instruções. A questão 3 é um programa simples. Questão 4 é outro programa simples. A questão 5 tem a ver com a conversão de assembly para código de máquina. Beleza? Essa é a prova de vocês. Essas questões aqui, ó, dos programas, elas valem 25 cada. Então aqui fica assim, ó. 25. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Estamos sim. É assim a prova de vocês. Tá? Em relação à arquitetura fonôima, não tem nenhuma novidade para vocês. É arquitetura fonôima e... Tá errado isso aqui. Essa aqui é 20. Essa é 25. E essa é 15. É isso, desculpa. Então, essa aqui é uma questão teórica. Então, vai falar sobre arquitetura fonôima, teoria de AOC, ISA, perguntas teóricas sobre isso. Fiquem tranquilos, não tem nada a ver com pergunta de história, assim, sabe? Em que ano foi inventado tal coisa? Tem a ver com o que é ISA, o que é AOC, essas coisas. Deve ser verdadeiro ou falso essa. Essa de pseudo-instruções, eu peço para vocês, eu dou uma instrução do tipo, sei lá, li V010 e eu peço para vocês me mostrarem como é que é o código básico dessa instrução. Essa aqui é um programa simples que tem a ver com arrays. Um programa simples que tem a ver com funções. Não cai manipulação de arquivo, porque é muito bugado no Mars. Beleza? E esse aqui do código de máquina, eu dou as instruções para vocês e vocês convertem para código de máquina para mim. Usando essa tabela aqui. Tranquilo? Vocês estão aí? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Sim, sim. Tá. Gente, a prova está realmente fácil. É uma chance muito boa de vocês tirarem um 100 e mostrarem um boletim para a avó, para os tios. Professor, aquela tabela ali de conversão de instrução para código de máquina tá onde? Essa aqui, É. uai, ela tá no arquivo, no próprio arquivo do Logicinho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um print screen isso aqui, ó. Deixa eu tirar o mouse de cima. Aí vamos abrir o Paint aqui. Vou colar ela. Vou recortar ela bonitona aqui para vocês, ó. Novo, não salvar. Daí a gente transforma essa imagem numa imagem bem pequenininha. Colamos.
Arquivo salva como área de trabalho, vamos chamar isso de exam rips. E aí eu vou vir aqui no coiso, vou lá nos arquivos de vocês, vou carregar um arquivo, data da modificação. Pronto. Aí tá aqui agora no próprio coisa de vocês, tá vendo? Tranquilo, filho? Tranquilo, obrigado, professor. Aí vai ajudar, né? Então, eu queria saber, vocês têm alguma dúvida específica? Professor, tinha umas dúvidas, mas eu não sei se é sobre a prova em particular, mas é mais sobre o MIPS mesmo. Pode falar. Você falou ali em cima da primeira questão sobre UCP, né? Unidade de processamento. Unidade de processamento. Unidade de processamento mesmo. Sei lá, não é porque a sigla não era muito familiar para mim. Eu fiquei confuso sobre o que exatamente era. Mas é unidade de processamento mesmo. Na realidade, quando o von Neumann criou na arquitetura lá do EDVAC, ele chamou de unidade de processamento. Processing Unit, PU. Mas daí, por causa que começou a acontecer processamento em outros lugares dos sistemas computacionais, aí ele chamou de unidade central de processamento. Daí foi rebatizado por unidade central de processamento. Sim, só o CPU mesmo. Nossa, eu confundi mesmo sobre o que era. Não tem problema. Historicamente, chamava unidade de processamento. Mas daí, se você pegar um sistema computacional moderno, há uns 30, 40 anos atrás, o que aconteceu foi o seguinte, mesmo as CPUs sendo muito rápidas, elas acabavam ficando sobrecarregadas para cuidar de todos os dispositivos de entrada e saída, as coisas. Daí eles começaram a colocar mais processadores para tratar de coisas específicas no sistema computacional. Se você pegar um PC normal, um celular, tu vai ver o seguinte, você tem a unidade central de processamento, mas aí você tem um processador gráfico, que é a GPU, você tem os chipsets, que fazem a arbitragem de barramento, HD tem processador hoje em dia, os SSDs têm um processador para rodar um algoritmo que tenta gravar uniformemente, usar uniformemente todo o disco. E assim por diante, cara. Então, por isso que virou central, entendeu? Tem mais de um processador no negócio. Entendi. Beleza. Vocês têm alguma dúvida? Vocês tentaram fazer um programa, estudaram, ficaram com dúvida em alguma coisa? Porque senão eu vou dar uma revisão. Professor, Fala. eu gostaria talvez que o senhor me explicasse um pouco melhor sobre a parte de funções. Quando a gente tem que salvar todas as informações antes de chamar a função, sabe? Eu Tá. estou em dúvida em como lidar com, por exemplo, porque eu sei que a gente salva as informações na pilha, só que assim, eu não entendi muito bem como que eu volto isso para o programa. Eu sei que tem aquela macro que a gente salva e depois a gente tem como fazer o pop, né? Até que o Isso. senhor chama de pop. Só que, por exemplo, quando vai voltar da função para o programa, aí, por exemplo, eu tenho que saber exatamente onde que cada informação estava para eu poder retornar aquilo. Como que se o senhor pudesse fazer um exemplo rapidão. Não, ótimo. Tem a ver com a revisão. Vamos fazer. Filho, primeiro vamos rever a mecânica da pilha, tá bom? E depois a gente pega e faz um programa ali. Então, olha aqui. Aqui tem a sua memória, tá? Tendo a memória aqui, na parte de cima da memória vai estar os seus dados estáticos. Em seguida, você põe o código do teu programa. Esse tem essa área de memória livre que a gente chama de heap. Aqui acontece a alocação dinâmica e a pilha. Eu tenho um ponteiro que aponta para a última posição da pilha. Esse ponteiro chama SP. Beleza?
E esse ponteiro tem um endereço de memória da última palavra da palavra livre na pilha, próxima palavra livre na pilha. Lembra que uma pilha, você vai empilhando as coisas assim? Sim. Quando você implementou a pilha lá com o professor em estruturas de dados, você fazia o topo da pilha apontar para a próxima posição livre da pilha, não era? Sim. Ou você podia fazer o topo apontar para a última coisa colocada. Só que era um problema fazer isso, porque quando a pilha estivesse vazia, para que ele ia apontar? Não tinha nada na pilha. Então a melhor opção era fazer o topo apontar para a próxima posição livre da pilha, certo? Tranquilo? Certo. Aham. E daí você tinha duas funções aqui, o push e o pop. Isso aqui é a mesma coisa que coloca e tira da pilha, certo? Ele coloca onde? Sempre na posição livre. Então ele coloca aqui e faz o ponteiro apontar para a próxima posição. E o tira? Você pega a pilha mais um, tira esse e faz o ponteiro apontar para ele, certo? Certo. Isso aí você lembra. Sim, sim. A mesma porcaria aqui. O SP é o topo. Então, ele está apontando para a próxima posição livre da pilha. Só que ela vai crescer nesse sentido, ela decresce em endereços. Certo, Tranquilo? eu lembro disso na macro. Então, beleza. Daí, que registradores você precisa salvar na pilha? Se você não vai analisar seu código, porque se você olhar para o código que você escreveu da sua função, você sabe exatamente que registradores foram usados. E os que você salva são os que foram usados. Só que, se você não analisar seu código para saber quais são usados, quais que você tem que salvar de verdade? O RA. Por quê? Porque ele contém o endereço de retorno. Então, se uma função chamar outra, você sobrescreve o valor dele e cai naquele loop infinito, lembra? Sim, sim, eu lembro do problema que deu. Então, esse nós temos que salvar. Então, vou escrever aqui, ó, salvar. Tem que salvar o RA, você tem que salvar o A0, o A1, o A2 e o A3, porque eles são os registradores de argumento. Se você não salvar eles, quando uma função chamar outra, você sobrescreve eles. E você vai salvar do S0 ao S7. Só esses. Beleza? Então, como é que você vai Beleza. fazer? Você vai pegar e colocar eles aqui, ó. Salva o RA aqui. Não importa a ordem. Se você salvar o RA aí, você pode pôr o A0 aqui, põe o A1 aqui, põe o A2 aqui, vai pondo todos eles até que você põe o S7. E daí você faz o topo da pilha, o SP, apontar para essa posição. Tranquilo? Mesma coisa aqui do lado, ó. Não aponta para a próxima posição livre da pilha? Tá vendo que é igual? Filho? Eu tô aqui. Eu tô. Tá Senhor, acompanhando? pode repetir, por favor? Posso sim. Então, você lembra como é que a pilha funcionava? Vai me dando uns ok para ver onde que você travou, filho. Beleza. Esses aqui são os registradores que a gente precisa salvar, porque a gente pode sobrescrever eles. E aí eu tenho que salvar na pilha. Então, o topo da pilha está apontando para essa posição aqui. Eu escrevo no topo dela o RA e eu faço a pilha apontar para cá. Aí eu escrevo o A0, faço ela apontar para cá. Escrevo a 1, faço ela apontar para cá. Escrevo a 2, faço ela apontar para cá. Escrevo a 3, o S0, S1, até o S7. E por último, eu faço ela apontar para a próxima posição livre. Mesma coisa aqui, ó, apontando para a próxima posição livre. Tá vendo? Sim, sim. Então, como é que eu faço isso em assembly? Vamos ver aqui, ó. Vamos escrever a macro juntos aqui. Então, professor, só uma coisa. Antes de passar para frente, só para eu confirmar. A gente sempre vai salvar, então, de S0 a S7, certo? Se você não quiser ter trabalho. Sim, sim, eu lembro que o senhor fez para salvar tudo, porque às vezes a gente pode. Às vezes a gente não sabe o que tem. Quais são os que foram usados, né? Aí você já salva tudo de uma vez para não ter Exato. problema. Então, uma Aí, vez que... por exemplo, quando eu estou fazendo o meu programa e eu quero armazenar uma informação, então
por exemplo, antes de chamar a função, se eu não tiver colocado nada nele, eu passo para os S0, para os S's. A ideia é a seguinte: se você salvar tudo na pilha logo que você entrar na função e tirar tudo da pilha logo que você um pouquinho antes de sair da função, você pode usar o processador inteiro sem medo de fazer porcaria. Agora, se você não salvar e você usar um registrador S na tua função, ou alterar o valor que está nos As, pode dar porcaria. Pode dar problema. Entendi. É porque, na verdade, eu tô com... Eu uso bastante os T, os registradores T. Só que aí, eu não salvo... Não esqueça, nunca salva, porque eles são temporários. Só que você tem que lembrar que se você... Só que às vezes eu mantenho informação que é importante no T, que eu estou usando ali no momento, e aí eu não coloco no S. E aí eu tava com problema com porque isso. A teoria é a seguinte: dado importante que você não pode perder quando você chama uma função, tem que estar no S, porque você sabe que a função vai salvar os S's. O T é temporário, é quando você precisa colocar um valor em algum lugar para poder operar sobre ele, mas não tem problema se você perder o valor depois. Deixa eu dar um exemplo. Sim. Eu dei uma pesquisada melhor. Eu tenho lá um string, certo? Então eu vou dar um LA, aí eu coloco aqui, ó, no T0, a string 1. Isso aqui pegou o endereço da string, certo? Daí eu coloco no V0 para imprimir string, que se eu não me engano é 4. E aí eu chamo o syscall. Se eu perder o valor do T0, eu não tenho problema. Por causa que quando eu for querer usar ele de novo, eu vou ter que carregar esse endereço de novo de qualquer forma. É para isso que você usa os T's. Agora, se você, por exemplo, faz isso aqui, ó, o T0 recebe um valor importante. T0, né? Não TA. Você dá um JAL para uma função. E você quer que o valor, o T0, depois que você chamar a função, você quer que o T0 ainda tenha o valor prévio. Daí dá caca, entendeu? Porque você não pode garantir. Ele não foi salvo quando você chamou a função. E se a função usou o T0? Sobrescreveu o T0? Por isso que se você colocar no S0 um valor importante, por exemplo, ou no S7, o JAL vai salvar ele antes dele potencialmente alterar o S7, ele vai salvar na pilha. Daí, ele usa o S7, antes de sair da função, ele retorna o S7, e o S7 ainda vai ter o valor anterior. Entendeu? Entendi. Uma outra dúvida, por exemplo, eu sei que não é uma boa prática, mas se eu quisesse salvar o T na pilha, eu poderia salvar? Sim, senhor. Mas o problema disso é o seguinte: olha aqui, ó, eu vou salvar as coisas na pilha. Então, olha qual é o problema que você vai ter. Eu vou salvar na memória, eu uso save word, certo? Quem que eu quero salvar? O RA, aonde? No endereço que está apontado pelo SP. Quem são os próximos? Deixa eu copiar aqui, porque a preguiça é a mãe de todas as virtudes, né? Aí vai tirando 4, né? Menos 4, menos... Isso. A0, A1, A2 é A3. E aqui, menos 4, menos 8, menos 12, menos 16. Você está vendo? Cada vez que eu salvo alguma coisa na pilha, eu estou escrevendo na memória? Sim. Calma aí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. E aí, por último, eu pego e ajusto o topo da pilha, ó.
Menos 52. Então, tá vendo que esses saves, eles são operações lentas. Eu estou acessando a memória. Acessar a memória é muito mais lento do que você fazer uma operação aritmética, como a da linha 48 ali, o ADU. Então, se você salvar os T's aqui, é mais coisa para tu salvar, entendeu? Torna a Entendi. função mais Entendi. pesada. Por isso que a gente convencionou em usar os S's para colocar valores que a gente não quer que a função altere. E esse aqui, ó, ele salva todo o contexto. Tudo que é importante que você não pode perder é salvo por essa macro. Agora a gente pode fazer uma macro igual a essa para tirar as coisas, recuperar as coisas da memória. Ó. Vamos chamar ela de pop. E eu chamei de push pop porque é o nome que a gente dá para essas operações da pilha, da estrutura de dados pilha, certo? Então agora... Não, certinho, essa parte aí eu... Até que tá tranquilo. Como que funciona? Agora olha aqui que legal. Para fazer o pop é quase a mesma coisa. Eu mudo de save para load. E ó, para onde que está apontando a pilha? A pilha está apontando aqui para cima, não é? Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou fazer ela apontar para cá de novo. Então eu pego essa linha aqui, ó. Passa para cima, né? Passo para cima. Só que eu faço mais 52. Então eu estava apontando para cá. Mais 52 vai apontar para cá. Daí, aqui, 0 é o RA. Menos 4 é esse cara. E ele certinho, ó. Pronto. Tendo esses dois caras prontos, o que tu tem que fazer é o seguinte, ó. Deixa eu salvar isso aqui. No programa principal, então aqui, ó, no programa principal, onde você vai chamar a função, né? Você vai primeiro, colocar os argumentos em A0 até A4, A3. Daí você vai fazer como isso? Assim, ó, a de U, por exemplo, A0, 0, 42. Isso é colocar um argumento. Depois você vai chamar a função. Como é que você chama a função? JAL func. Beleza? Daí aqui, ó, na função, passo 3, que vai ser assim, ó. Você vai ter aqui, ó, func, 2 pontos. Aí a terceira coisa que você vai fazer é salvar o contexto. Como é que você salva o contexto? Você dá um push. Beleza? Beleza. É o corpo da função. Então, aqui, ó, 4. Implementar o corpo da função. Só que se você deu esse push aqui antes, filho, aqui você programa pensando que o processador é inteiro seu. Usa o registrador que você precisar para sua lógica. Beleza? Depois que você implementar a função, o que você vai fazer é o seguinte, ó. 5. Restaurar o contexto. Como é que você faz isso? É só dar um pop. Aquelas macros que a gente acabou de escrever. Aí, o passo é colocar o valor de retorno em V0, V1. E aí, como é que você faz isso? Por exemplo, assim, ó. V0 recebe o que tem no registrador 0 mais o que tem no registrador S7. Digamos que o seu corpo da função colocou o resultado dela no S7. E daí o sétimo passo é retornar da função. Como é que você retorna da função? JR $RA. Beleza? Beleza. Essa é a estrutura. É muito mais trabalho do que implementar uma função em C. Eu concordo com vocês. Mas a gente está estudando sempre para vocês verem como é que esse negócio funciona em baixo nível. Esse termo baixo nível é horrível, né, cara? Parece que a gente está falando uma coisa suja, errada. Mas baixo nível significa próximo do hardware. Filho, você entendeu? Ou tem algum problema Professor, em algum só uma coisa, só uma coisinha. Esse RA aí é o que tava quando eu dei o pop, né? Esse aqui, ó.
Eu fiz o POP, aí eu restaurei todas as informações nos registradores, aí Exato. esse JR aí, ele vai pegar o que eu tirei que estava no POP, que quando eu dei o Exato. POP, né? Por que isso é Beleza. importante? Porque aqui dentro do corpo da função, ó, quando você está implementando o corpo da função, você pode fazer isso aqui, ó, JAL, func2. Não pode? Tem nada que te impeça de fazer Posso. isso. Se tu fizer isso, o que vai acontecer é que você vai estar escrevendo o endereço dessa instrução aqui no RA. Você concorda que você sobrescreveu? Sim. Então, Sim. aí quando a função 2, ela vai pegar e dar um push e vai escrever aqui em cima as instruções. Vai fazer o corpo, vai colocar o retorno em V0 e vai dar o JRRA. Ela vai retornar para cá. Daí, se eu continuo e não tenho esse POP para recuperar o RA original, o que vai acontecer? Quando eu der esse JRRA, ele vai voltar para cá. Que é o último endereço. Professor, Oi. outra pergunta. Por exemplo, o senhor falou que quando eu chamar a função 2, ele faz outro push, certo? Aham. Para armazenar o contexto da função 1. Isso. Aí, por exemplo, lá quando eu faço o push, aí ele vai continuar, porque a macro ela começa de 0 certinho, né? Só que aí ela vai continuar do próximo, por exemplo, aquele 0 vai pegar aquela posição livre que você fez aquele ADU lá, não é? Olha aqui. Lá na push tem um ADU na última linha, não tem? Sim. Aí aquele 0 lá vai pegar essa posição livre que Olha você aqui. marcou o ponteiro, não foi? O SP originalmente estava aqui, não estava? Daí eu dou o Isso. primeiro push na função 1 lá. Ele vai salvar o contexto inteiro aqui, ó. E o SP vai passar a apontar para cá. Para essa posição livre. Então, esse aqui, ó, é o contexto de F1. O que eu chamo de contexto? São os valores que estavam nos registradores antes da função 1 ser executada. Mas daí eu acho o func2 ali. O que ele vai fazer? Ele vai salvar o contexto da func2 aqui. E para onde vai o ponteiro SP? Para cá. Então, observa o que vai acontecer. Vai acontecer isso aqui, ó. Push. Isso aqui é o F1, certo? Aí você vai dar um push F2. Daí você vai ter um pop F2 e um pop F1. Você entendeu? Entendi. Porque quando você entrar na função 2, você vai entrar na função, dar o push, executar toda ela, dar o pop, e daí retornar para cá. Então, ó, aqui é o programa principal, ó. Tá acontecendo nessa ordem aqui. Então, começou o programa principal, eu chamei a função 1, dou um primeiro push. Começo a executar o corpo dela, dou o push do F2, jogo para cá. Daí executo o corpo da função, terminei a função, agora dou o pop, restauro o contexto dela. Então o ponteiro vai vir para cá. Aí eu dou o pop do F1, ele vem para cá de novo, a pilha está vazia e eu retorno da função. Você entendeu, filho? Por isso Não, que você usa uma entendi. pilha e não uma fila. É porque eu tava confundindo o. Não faz sentido o uso da pilha. É porque eu tava confundindo também os índices, sabe? Porque lá na macro vai de 0 até o menos 52, que é quando você coloca a posição Mas livre, é a certo? partir do SP. Olha Pois aqui. é, aí eu tava confundindo isso com Tá vendo? achando que era as posições. Aí eu Não, não falei, é. eu Isso tava achando que ele ia sobrescrever. não, você entendeu, então. Perfeito. Você Não, percebe que entendi agora. tudo relativo ao SP. Por isso que eu tenho esse ponteiro. O que eu tô fazendo aqui é aritmética de ponteiro, cara. Aquele negócio que vocês Sim, sim. surtaram em Agora ED1, eu. lembra? Sim. Beleza? Não, beleza. Então tá, ó. Pra mim tá tranquilo. A gente conseguiu revisar já funções. Então, olha, se a gente olhar as questões aqui, você percebe. Professor, Fala, filho. antes de você mudar o assunto, eu tenho uma dúvida nesse código que você fez aí da função, nesse Esse pseudocódigo que você falou, né? código.
Tá, pode É. falar. Aí você considerou que o valor de retorno, o valor assim que a gente tinha calculado no passo 4 estava em S7, né? Por É, exemplo. eu chutei. E aí, Isso é uma é, suposição. sim, mas aí vamos supor, você deu o POP no passo 5, né? Antes. Esse POP iria sobrescrever, né? O Sim, valor do tá S7. certo. Perfeito. Então, deveria estar, o valor que a gente calcula, a gente Olha deve só, botar um temporário, ao invés de botar num S, porque melhor o assim. temporário não vai sobrescrever, né? Não, não vai. Poderia colocar, ou tu faz isso aqui. Mas aí o POP não vai sobrescrever o V0. Não, o V0 a gente não salva no. Calma aí. Aqui, ó. O V0 a gente não salvou, tá vendo? Salvou o RA, os A e os S. Ah, entendi. Entendi. Faz sentido agora. Mas você tá certo, eu troquei a ordem ali. Muito obrigado por notar. Beleza. Beleza? Mais alguma dúvida em relação a funções, pessoal? Então, esse programa simples de funções, o que eu vou querer que vocês façam é isso. Que uma função chame uma função. Para fazer isso, vocês vão ter que usar o push e o pop adequadamente. Beleza? É isso que eu vou estar avaliando aqui. Se o programa está certo, se vocês escreverem assembly, não em Kotlin, e se vocês usaram esse esquema de pilha corretamente. Esse programa simples de array é para você escrever e ler de um array, fazer operações com array, beleza? Isso aqui, ó, para converter de assembly para código de máquina. Vamos fazer alguns exemplos para vocês? Fala. Professor, antes de fazer desse de código de máquina, eu queria fazer só tirar mais umas dúvidas sobre essa questão dos arrays. A parte de inteiros eu acho mais tranquila. Mas o senhor poderia me explicar, por favor, a parte de caractere? Porque como que, por exemplo, tem uma. É Posso. mais ou menos relacionado com um arquivo também. A Por exemplo, tem gente, uma ó, string e você tem que ler um caractere por vez, sabe? sim, vamos fazer isso. Essa Olha aqui, parte ficou são meio. 11h15. A gente tem bastante tempo, tem mais de 1 hora. Eu preciso de 15 minutos para revisar essa última questão com vocês, de código de máquina de assembly para código de máquina. Então, o que eu sugiro? Que a gente escreva um programa simples de manipulação de string. Vocês topam? Pode ser, pode ser. Então, eu vou salvar esse cara aqui. Vamos chamar isso aqui, ó. Proc str.asm, processstring.asm. Vamos salvar esse bichinho aqui. E daí eu acho que a gente vai tirando as dúvidas à medida que a gente vai escrevendo o programa, pode ser? Aí vocês vão me Pode? perguntando. Programas, vamos salvar isso aqui com procstring.asm. Salvar. Pronto, agora a gente já pode escrever o programa. Então vamos lá, ó. Sem novidade, ponto dada, ponto text. Vamos pegar a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, é incluir macros.asm para a gente não ter que ficar fazendo entrada e saída de dados, a gente poder usar pronto aqui já. Pode ser? Pode? Daí aqui no finalzinho do programa eu dou um return 0. Opa, return 0. Vamos compilar isso para ver se vai. Dá certinho, achou coisa, agora a gente pode escrever nosso programa. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar aqui ó, um ponto align e vamos por 2, para alinhar de 4 em 4, certo? De word em word. Daí eu vou criar uma string aqui, ó. str1. Vamos criar ela assim, olha. Ponto as. Professor, Oi. só mais uma coisa. Oi. O senhor poderia me explicar esse align direito, por favor? Eu fiquei em dúvida em relação a ele também. Tá bom. Então, ó, eu vou parar o programa e vou explicar o align aqui do lado, tá bom? Beleza. Tá preto. Tá. Toque se tem a memória. Tá, vai ficar torto, filho, mas é que. Não, não tem problema não. Então, essa aqui é a nossa memória, tá?
A largura da memória é de 1 byte ou 8 bits. Beleza? Então, cada endereço de memória, aqui estão os endereços e aqui estão os dados, certo? Então, cada endereço vai ter 32 bits e a célula apontada para aquele endereço tem 8 bits, beleza? Daí, imagina que eu quero colocar essa string aqui, ó. ABC. Como é que eu vou colocar ela na memória? Eu vou colocar ela na memória assim, ó. O menor é esse aqui. Ela vai estar assim, ó. ABC. Beleza? E daí eu quero colocar um Beleza. inteiro. Eu quero colocar uma segunda string 2 na memória. Por exemplo, DEF. Eu vou escrever ela aqui, ó. DEF. Sempre em sequência na memória. E aí eu declaro aqui, por exemplo, um I, 2 pontos, ponto Word 42. Aonde que eu vou escrever ele? Eu vou escrever ele aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, 00, não, desculpa. 42000. Porque o Word são 4 bytes, não são? Agora, São. olha que interessante. Esse aqui é o endereço 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. Certo? Certo. Essa memória, ela não está alinhada palavra a palavra. Por que ela não está alinhada palavra a palavra? Porque uma palavra, ou Word, né? Tem 4 bytes. Então, percebe que esse endereço não é múltiplo de 4? O 06 não é múltiplo de Sim, 4? sim. Então, ele não está Uhum. alinhado na memória. Agora, se antes de eu fazer essa alocação, eu usar a diretiva .align, como é que vai ficar a memória? Vamos fazer assim, ó, filho. Desenhar ela aqui do lado. Agora eu vou pegar aí e vir para cá. Eu vou só para desenhar esse negócio chato aqui, daí eu já dou um zoom out e fica direitinho aqui pra gente. Então, tranquilo. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Cara, é muito difícil escrever reto nessa mesa digitalizadora. Ah, mas tá bom. Esse aqui é o 00, 01, 0. Vou pôr assim, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza. Agora, olha aqui. Então, eu vou pegar e fazer a mesma alocação dessas 3 coisas aqui, mas usando o align. Vai ficar assim, ó. Aqui eu vou ter o A, B, C, e aqui eu vou ter barra 0. Não vou ter nada. Aqui vai estar o D, o E, o F, e aqui não vai ter nada. E aqui vai ter o 42, 4, 0, 0, 0. Percebe que eu ordenei ele palavra a palavra agora? Ó. Tem uma string. Eu uso um número de bits, de bytes que me dão uma palavra. Aqui eu tenho outra string. Ó. Então eu uso sempre 4, ou múltiplos de 4. Aqui eu tenho minha word de inteiro. Observa aqui, ó. A primeira string começa no endereço que é múltiplo de 4. A segunda string começa no endereço que é múltiplo de 4. Terceiro alocação começa no endereço que é múltiplo de 4. Você entendeu a diferença na alocação? Você desperdiça. Entendi.
Você desperdiça espaço, mas você ganha a grande vantagem disso está no endereço múltiplo de 4. Todo endereço múltiplo de 4, os dois bits menos significativos são sempre 0. E daí eu não preciso representar eles. Certo, mas por que o 2 lá? Por que usa o número 2? Isso é que eu às vezes confundo, porque se você está alinhando a palavra, não são 4. Olha aqui. Ponto align. Olha o que ele está falando ali, ó. Alinha o próximo item de dados especificado pelo limite de bytes. Se eu colocar 0, eu vou alinhar de 1 em 1. Se eu colocar 1, eu alinho de 2 em 2. Se eu colocar 2, eu alinho de 4 em 4. Se eu colocar 3, eu alinho de 8 em 8. Alinha a palavra, entendi. Não, perdão, faltou eu... Ler o Eu comentário. esqueci. Tem também a tabelinha. Não, beleza. Mas Sim. valeu, porque essa questão do alinhamento de memória também é Isso, bom na verdade, dá utilizar. problema. Ok. Dá um monte de problema se a memória não é alinhada. Então, é sempre bom você alinhar antes. Não, beleza. Obrigado, professor. Não, Perdão. pelo amor de Deus. Vamos colocar aqui, ó. Vamos continuar o programa agora, então. A gente vai manipular string, certo? É até bom isso aqui, porque para manipular string, a gente vai ter que acessar byte a byte. Então, vamos criar uma string aqui, ó. GBC 046, espaço 2022. Essa é a nossa string. Quantos caracteres ela tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? Então, eu vou criar uma variável size do tipo Word. Quantos que a gente contou? Se ficar velho é uma porcaria, cara. 13. 13? Isso. Me fala o tamanho da string. Uma outra opção é eu escrever aquela função strlen que eu comentei com vocês, lembra? Eu não tenho ela pronta aqui. Mas se eu tivesse, eu podia passar essa string para a função, ela me retornava esse 13. Porque esse Z aqui no final, ó, ele coloca pra gente um /0 aqui pra gente. Ó. Então, isso era outra dúvida. Quando você faz uma string dessa forma aí, sempre tem o barra 0. Exato. E outra coisa, no arquivo, quando a gente está lendo ele, para a gente identificar que chegou no final do arquivo, aí no caso eu lembro que o senhor deu um enter, certo? E aí a gente vai procurar esse enter. Mas o EOF do arquivo é 0. É o /0. É o /0. Então, se eu, por exemplo, quando eu estou lendo um arquivo, se eu tentar ler até que ele seja diferente desse /0 aí, também dá certo. Só que o /0 é o símbolo para o número 0. Na tabela ASCII. É o nulo. Observe o seguinte, 0, caractere 0, é diferente do número 0. Concorda? Concordo. Então, o número 0 é o final de string ou o final de arquivo. O caractere 0 é o número 48. Beleza? Beleza. Então tá. Então vamos lá. Eu peguei, tenho a minha string e o tamanho dela. Sai daí, vamos lá escrever o nosso código agora. O que eu vou fazer? Vamos procurar pelo caractere C. Pode ser? Então se eu fizer isso aqui, ó, load address, vou colocar no registrador D0 o número, o endereço da string 1. Beleza? Agora eu vou fazer isso aqui, ó, load byte. Aí eu vou colocar no registrador S0 o que tem esse endereço de memória avançado 3. Eu vou pegar aquele C ali. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Print int.
Vamos ver o que vai acontecer aqui, só para vocês verem. Então, beleza, ó. Peguei o endereço da string 1, que é 10010004. Desculpa, deixa eu aumentar isso aqui para a gente poder ver. Peguei esse endereço e coloquei no T0. Tá certinho, né? Daí agora eu vou carregar o terceiro byte a partir daqui. Se eu colocar em ASCII aqui, ó, ele começa no 1004, não é isso? Então, vai ser aqui, ó, GBC. Eu quero retornar esse C aqui. Se eu olhar em hexa, desculpa, tirar o ASCII aqui e olhar em hexa, vai ser o número 63. Então, vamos ver se ele faz isso pra gente. Não, por que deu errado? Professor, você não teria que estar avançando 2 ao invés de 3 lá na hora de acessar a memória? Porque é zero indexado, não é? É. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Eu tenho a minha string que começa no 04. Ela começa aqui. Se eu olhar em ASCII, isso aqui é o 0, 1, 2. Eu retornei o 0 mesmo. Você tá certo, filho. É isso que deu errado. Então vamos lá. Se eu imprimo ela, ó, imprimiu o 99. O 99 é o caractere C. E o 48 era o caractere 0, tá vendo? Sim? Agora, olha que louco. Eu quero imprimir uma. Se eu quiser imprimir o caractere C, como é que eu faço? Professor, Oi. só uma pergunta. Ele imprimiu o valor 99. Por que que ele imprimiu esse valor 99? Eu vou te mostrar. Eu sei que ele é o correspondente lá na tabela ASCII dele, certo? É o número, é a letra C minúsculo em ASCII. Então, mas por que que foi o número ao invés do caractere? Pelo seguinte, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui tá a string, não tá? Se eu tirar o ASCII, Sim, mostrar, ó, tá vendo que são os 30, 63, 62, 67? certo. Esses são os números correspondentes a esses caracteres. Certo? Ah, tá. Então é porque no caso, então ele Quando eu armazena um dou esse número na load memória. byte, é lógico, na memória só tem número. Certo, certo. Não, sim, sim. É, é confusão, É, perdão, mas é confuso até que você aceita que o negócio é entendi. simples. Não, Ele é, beleza. ele é simples no seguinte sentido. Você só trabalha com número no computador. E Não, pior, sim, sim. É que é meio, às vezes, pelo costume de mexer com, às vezes, a linguagem C, por exemplo, às vezes eu confundo uma coisa com a outra, é mas é o C tranquilo de entender. da gente. Agora, o problema é o seguinte, eu consegui imprimir o número de um jeito muito fácil. Para imprimir string C? Eu não consigo, cara. Eu vou ter que colocar na memória para poder chamar. Olha como é que é a macro, ó. A macro para imprimir string, eu falo qual é a string. Eu estou passando o endereço de memória aqui, tá vendo? Só que agora o meu caractere está no registrador. Eu não tenho a macro para imprimir um caractere que está no registrador. Se você vier aqui no help, ó, vai nos syscalls. Você tem imprimir inteiro, float, double, string. Você está vendo que você não tem nada de char aqui, ó? A print character, dá para fazer, ó. É a 11. A gente coloca o código 11 no V0 e o A0 recebe o caractere a ser impresso. Então vamos pegar e fazer uma macro aqui para gente, ó. Ponto macro, print char. E daí, aqui eu vou colocar o registrador, ó. Vou pôr aqui, ó, char.
Daí, a primeira coisa que eu vou fazer, add U, coloca no V0 código 11. Aí, add U, coloca no A0 o caractere, % ali, né? Aqui você dá um syscall. A gente termina a macro. Tá, beleza. Vamos ver se dá certo. Salvar isso. Agora a gente vem aqui no processo string. A gente imprimiu o string. Aí eu vou... É println que a gente criou? Print CRT. Carriage return. Oh, droga. Agora eu vou dar um print char. Onde está o char que eu quero imprimir? Está no S0, certo? Então vamos ver se isso aqui está certo. É print char que a gente criou. Print char. Vamos compilar. Ele reclamou de alguma coisa. Ah! Faltou um 0 aqui, ó. Ué. Agora foi. Eu vou vir aqui e limpar. Aí vamos executar, ó. Carreguei o segundo caractere, chamei esse syscall, imprimi o número dele. Daí agora eu vou imprimir o caractere. Dei o Enter, e agora imprimi o caractere. Viram ali? Vocês entenderam? Então, no caso, quando a gente faz essa chamada lá para poder imprimir um caractere, ela própria faz a conversão, então. Porque Daí, senão, no caso, a gente teria que saber que 99 era C para poder fazer essa impressão do caractere certinho, né? essa syscall implementa aquela tabela de código binário, né? Do ASCII. Certo. Agora, olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou fazer um while. Daí eu vou comparar aqui, ó. Vou colocar no S0 o que tem? 0, 0. Vou fazer aqui um do. Daí, o que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer um do while aqui. Eu vou pegar e ler o caractere. Está naquele endereço. E aí eu vou imprimir ele, ó. Daí eu vou fazer o quê? Implementei o i, certo? E aí eu vou comparar NE. Vou comparar se o S0 que eu li é igual a 0. Enquanto não for igual, eu pulo para o do. Isso aqui? Eu estou lendo um caractere, imprimindo ele, avançando o ponteiro e testando. O caractere que eu li é o /0? Se não for, eu volto para cá e fico fazendo isso, tá vendo? Para imprimir a string inteira. Então, olha aqui, ó. Vamos vir aqui, limpar isso e vamos executar, ó. Carreguei um caractere, não é o 0. Então, vou escrever, ó, GBC 046 espaço 2020 hífen 2. Agora, ó, vou ler o caractere. Olha quanto que vai ter nesse 0. Tem 0, tá vendo? Comparei e terminei o programa.
Normalmente, quando eu quero avançar no array, eu avanço de 4 em 4, não é? Sim, sim. Aí é de 1 em 1, né? Aqui é de 1 em 1, porque cada caractere ocupa 8 bits. Deu uma clarificada como é que acesso de array de string funciona? Não, deu sim. Então tá. Tranquilo. Então, a gente já viu acesso a array, acesso a string. Para esse programa simples aqui já está suficiente. Para esse programa de função a gente viu antes. Arquitetura fonômica, isso aqui vocês dão uma olhada nas 2 primeiras aulas. E esse aqui agora a gente Professor, vai fazer. Fala, filho. o senhor vai cobrar alguma coisa de ponto flutuante? Não. Beleza. Muito bom. Não, assembly já é difícil que chega. O que a gente cobriu, viu, em sala de aula, mas nas questões normalmente eu não coloco ponto flutuante porque, cara, toda vez que eu coloquei foi uma desgraça. Então, eu desisti. Porque eu ia perguntar, no caso, como que seria. Porque se fosse isso, eu ia perguntar como que vocês fariam um vetor com ponto flutuante, porque também é mais. Eu acho mais complicado lidar com ponto flutuante. Mas se Um não vai pouco cair, então depois eu pergunto por fora. É um pouco mais complicado, mas um vetor com ponto flutuante, aí, primeira coisa que você tem que decidir é o seguinte: você está trabalhando com single ou com double? O seu número no formato I3E754, que é o ponto flutuante, né? Ele está usando 4 bytes ou 8 bytes? Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Se você está usando single, que é 4 bytes, é simples, você acessa igual um array de inteiro normal. Você vai indexando de 4 em 4. Aí se ele é double, é só você. Se ele é de duplo. É só fazer de 8 em 8 que também dá para pegar tranquilo. Se ele é de 8 em 8, aí muda um pouquinho. Você tem que indexar de 8 em 8 e você precisa de 2 load words to coprocessor 1. Certo. Mas essa parte aí depois eu pergunto. Beleza. Então. Eu vejo depois. Não tem precisão agora. Vamos se concentrar no conteúdo para a prova, né? É isso que vocês querem. Sim. Então vamos lá. Exato. Eu preciso dessa tabela aqui. Ela tá. Devia estar aqui. Tá aqui. Então vamos colocar ela aqui nesse canto. Deixa eu aumentar ela um pouquinho. Não aumentei muito. Vamos diminuir um pouquinho. Não, vai ficar assim, tá bom? E aqui eu vou carregar esse cara aqui. Então, olha o seguinte. Beleza. Então, questão 5. Cara, eu vou dizer um negócio para vocês. Ficar na frente do computador para dar aula é muito mais fácil. A única coisa que eu sinto é que eu não fico vendo o rosto dos seis o tempo inteiro. Conversão. Para mim, a maior vantagem da aula assim, é que você pode ver ela mais de uma vez. A aula presencial já não tem como. Bom, isso é verdade. Então, ó, código de montagem. Que é assembly. Para código de máquina. Gente, a primeira coisa que vocês têm que entender é que quando você quer converter de código de montagem para código de máquina, existe uma e apenas uma forma de fazer isso. Então, uma instrução assembly traduz para uma instrução em código de montagem. E uma instrução em código de montagem traduz para uma instrução assembly. É um dicionário. A tradução é de 1 para 1. Entenderam? O código de montagem, o assembly, só existe para tornar a vida do programador mais simples. Porque o computador só entende código de máquina. Essa é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. A segunda coisa é, você só pode passar para código de máquina uma instrução básica. Uma pseudo-instrução não tem representação em código de máquina. Porque a pseudo-instrução, como LA, por exemplo, ela só existe no contexto do montador, do assembler, certo? Então, por exemplo, se você quisesse gerar o código de máquina para essa instrução aqui, ó, S0, 0x, nossa, ou x não, né? 0x.
484400CC, dá para fazer o código de máquina dessa instrução? O que vocês acham? Não. Tem que dividir ela em duas, não é? Exato. Diretamente não. Você vai transformar ela num LUI e vai ser isso aqui, ó. AT. Aí você vai ter 0x4844. Aí você vai ter um ORI, que vai ser S0 AT e 0x00CC. Beleza? Essa aqui é uma pseudo-instrução. E a instrução que as instruções que você realmente pode converter são essas aqui. Então, vamos chamar essa aqui de instrução 1 e essa aqui de instrução 2, tá bom? E vamos fazer ela. Primeira coisa que você precisa fazer para poder converter uma instrução de código de assembly para código de máquina é você descobrir qual é o formato da instrução. O LUI é uma instrução do tipo R, I ou J. O que vocês acham? Seria o I? Sim, tem um Isso. I aqui que dá uma boa indicação para gente que é do formato I. Mas mais importante que isso, olha os argumentos dela. Ela tem um registrador e um número de 16 bits, não é? Qual desses três formatos me permite colocar um número de 16 bits? Só o I. Então, vai ser esse formato. E eu tenho um registrador só, mas o formato I, ele me dá 2. Então, agora eu tenho que dar nome aos bois. Quem que é o RE? Aqui, ó, o LUI, a operação, é o opcode. E é o registrador de destino. Então, esse aqui vai ser o RT. E esse aqui é a constante. Beleza? Eu sei que o formato dela é I. Agora, o que eu faço? Eu vou nessa tabela e vejo o código para o LUI. É 001111. Então, eu substituo o opcode pelo código. Ó, 001111. Agora vem o RS. Eu uso o RS nessa instrução? Não. Então, eu coloco tudo zero. RT. Quem que é o RT? É o AT, não é isso? Se eu olhar aqui, o AT é o registrador 1, tá vendo? Então, eu vou escrever aqui, ó, 00001. E agora vem aquela constante de 16 bits ali. 4 em binário é 0100. 8 em binário é 1000. 4 é 0100. E o outro 4 é 0100. Tá aí a instrução em código de máquina. É difícil, pessoal? Não é não. Não é. Você tem que prestar atenção em algumas coisas. Se você seguir esse modo de operação que eu sugeri aqui, o negócio é tranquilo. Primeira coisa, identifique o formato. Como é que você pergunta o formato? Assim, a priori, você quer que a instrução seja do tipo R, regular. Se ela não couber no regular, ela vai ser I. E, cara, a instrução do tipo J é só o J e o JAL. Pega o JR, por exemplo. Vamos fazer o JR também, ó. Vamos colocar aqui 3. JR é $RA. Beleza? A gente vai fazer ele em seguida aqui. Daí, olha aqui. Depois que eu identifiquei o formato da instrução, eu tenho que ver quem que é quem na instrução. A instrução em si vai para o opcode ou para o opcode function, se ela for do tipo R. Agora, qual é a semântica da instrução? A semântica da instrução é fazer isso aqui, ó. Dos bits 31 ao 16, recebe o 0x4844. Não é essa que é a semântica da instrução? Então, o AT é o meu destino, não é? Concordam? Aí você olha aqui para o formato, ó. Opcode, o primeiro operando, segundo operando, destino. Então, o AT é o destino, coloco ele aqui. Pega o ORI, por exemplo. Ah, tá, falta uma coisa aqui. Uma vez que eu converti, eu junto tudo. Aí eu digo
4 em 4, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. E agora eu passo para X, ó. 3 e 0, 1, 4, 8, 4, 4. Essa é a instrução. 0x 3C01 4844. Isso é código de máquina. Tudo bem? Vamos olhar o ORI agora. Qual o formato dessa instrução? Ela é R, I ou J? É I também. E tem o Izinho ali, né? E eu tenho um operando que é uma constante. Então, ela é do tipo I. Perfeito. Quem que é quem nessa instrução? Esse aqui é o opcode. Não concorda? Então, esse aqui vai ser o RT. Operando, RS. E esse aqui é constante. A gente vai converter ela do mesmo jeito, ó. Opcode do ORI. 001101. Então, vamos lá. 001101. Agora vem o RS. O RS é o AT. É o 1 aqui, estão vendo? Você escreve 1 usando 5 bits, ó. 00001. Agora, o destino é o S0. O S0 é o 16. 16 em binário é 10000. E agora vem aquela constante, ó. 0000, 0000, 1100, 1100. Beleza? Junto toda ela. E separo de 4 em 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E agora eu passo para X, ó. Isso aqui é 3, 4, 3, 0, 0, 0, C, C. E a instrução vai ser quanto? 0x 343000CC. Beleza? Professor, Fala, filho. qual que é a diferença entre o RS, o RT e o RD que eu esqueci? Ah, tá. É assim, ó. Se a instrução é do formato R, o RS é o primeiro operando. O RT vai ser o segundo operando. D vai ser o destino. A instrução é do formato I, o RS é o primeiro operando. E o RT vai ser o destino. Entendi, é só a ordem então, né? Vai fazer assim. Percebe? No RS, o RT é o segundo operando. No formato R, o RT é o segundo operando. No formato I, o RT é o destino. É um problema com nomenclatura, eu concordo, mas é como é. Beleza? Entendi. Obrigado, professor. Esse comentário. Agora, vamos fazer esse JR aqui, ó. Formato dessa instrução, R, I ou J. O que eu tenho que ter nela? Um opcode e um registrador. Cabe no formato R? Cabe, não cabe? Eu posso colocar o opcode aqui e o RS aqui, ó. E eu não preciso usar mais nada, tá vendo? Então, ela é do formato R. Daí, esse aqui vai ser o opcode. Esse aqui é o RS. Daí eu olho lá o código. Cadê o JR? É tudo zero, tá vendo no opcode? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem que é o RS? Vai ser o RA. O RA, eu venho aqui na tabela, é o 31. 31 em binário é 1, 1, 1, 1, 1. Quem que vai ser o RT nesse cara? Ninguém. Quem que vai ser o RD? Ninguém. Tem shunt? O shunt só usa, o shift amount só usa no SLL e SLR, certo? Então não tem.
E o function? Se eu vier na tabela aqui, o JR tem o function 001000. Tranquilo? Juntamos tudo, ó. E aí a gente separa. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Professor, só para... Fala, filho. Porque você tinha falado já faz um tempo, né, mas agora eu me esqueci. Toda operação do tipo R, o opcode vai ser 0 e o que vai definir o que ela faz é o funct, né? Olha aqui, ó. O AD, o SUB, o END, o OR, o NOR, o SHOR, o SLT são todas do tipo R. Tá vendo que é tudo zero aqui, ó? E ela é diferenciada pelo function, ó. Ah, sim. E o resto do espaço representável do opcode fica do tipo I e do tipo J, né? Exato. Agora, Entendi. a de I, END, OR e SHOR são do tipo I. Então, o opcode delas é diferente, tá vendo? Ó? Mas elas não usam o function, porque não tem o function aqui. Os 6 bits do function são parte da constante. O BQ também é do tipo I. O J é do tipo J. Tá vendo que não tem function? O JAL do tipo J não tem function. Load word, save word não tem function. O LUI é do tipo I, então não tem function. Tranquilão? Não se preocupe com esse Entendi. pedaço da tabela aqui. Isso aqui é a segunda parte da disciplina, tá? Professor, Fala, filho. depois desse exemplo, o senhor poderia dar um exemplo do uso do shunt, por favor? Era o que eu ia fazer em seguida. Você parece Ah, que leu. beleza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aí a gente terminou essas aqui, certo? Eu quero fazer mais duas com você e a gente termina hoje. Eu quero fazer esse aqui, ó. SLL, shift lógico para a esquerda, né? E aí eu vou colocar o quê? No S0, o que tinha no S0 vezes 2. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar S0 por 4. Tá? Tranquilo? Por que isso aqui? Pega, por exemplo, o número 2, ó, 0010. Se eu deslocar ele duas casas para a esquerda, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1000, certo? Isso, vezes 4 dá 8. Quando você quer fazer uma multiplicação por múltiplo, Nesse caso aí, professor, ele vai sendo sempre multiplicado pela potência, não é? Por exemplo, se eu desse um shift de 3, aí seria multiplicação por 8, não é? exato. É assim que Então, funciona. se aqui fosse 4, vamos fazer 4 aqui, ó. É a mesma coisa que multiplicar o S0 por 16. Sempre múltiplos de 2. É a mesma coisa que você tem um número aqui, ó, 93, e você desloca ele duas casas para a esquerda. Quanto que vai dar isso? Vai dar 9.300. Você enfiou 2 zeros ali, certo? Isso aqui não é a mesma coisa que multiplicar ele por 100? 93 por 100? Isso. Entendeu? A Aham. base é importante aqui. Na realidade, o que você está fazendo é uma multiplicação pela base. Como a base do assembly é binária, a base do computador é binária, você está multiplicando por múltiplos de 2. Quando a gente está fazendo aritmética e a gente desloca para a esquerda, a gente está multiplicando por múltiplos de 10 na base decimal. Então, você entendeu, filho? Não, sim, sim. Era só mais para confirmar mesmo. Não, beleza. Então tá aqui, ó. A gente tem essa instrução, SLL, S0, S0, S4. Então, essa instrução era do formato R, I ou J. Quando a gente vê aquele número, a gente fala assim, é isso aí. Mas não é. Porque aqui no formato R, ó, a gente tem o campo do shift amount, tá vendo? Ó? Então a gente vai colocar aquele 4 aqui. Então essa instrução era do formato R. Aí a gente vai dar nome aos bois. Esse aqui vai ser o opcode. Eu vou colocar opcode barra F, para a gente saber que vai ser o opcode function. Esse aqui vai ser o RD.
Esse aqui vai ser o RS e esse aqui é o shunt. Vamos lá. O opcode do SLL, tudo zero, estão vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem que é o RS? É o S0. O S0 é o 16 pelas tabelas. Então, 1, 0, 0, 0, 0. Tem RT? Não, não tem RT. Então, eu coloco tudo zero. Depois disso vem o shunt. O shunt é 4, não é? 0, 0, 1, 0, 0. 4. E agora vem o function. Então, calma aí. Esse aqui é o RS, o RT. Agora vem o RD de novo. Ó. 1, 0, 0, 0, 0. Que é o 16. É o S0 de novo. Aí o shunt, agora vem o function. Cadê o function do SLL? É esse aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0. E essa é a instrução. Se eu juntar ela tudo, ó. Separo de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí eu converto para... Nesse caso aí, o shunt ele é de 5 bits, porque eu posso fazer um deslocamento de até 32, no caso, né? Se você deslocar mais que isso, você zera todo o registrador. Entendi. Não, beleza. Aí vai de 0 a 31, né? O valor que eu posso colocar nele. Exato. 0200 8100. Essa é a instrução. A última que eu quero fazer com vocês é uma bem simples. Essa aqui, ó. add dólar S2, dólar S0, dólar S1. Ou melhor, vamos fazer T2, T0, T1. Bem simples, não é? Formato dessa instrução. RIOJ, pessoal. Essa é R, né? Tem 3 registradores. O único formato que tem espaço para 3 registradores é o R. Então, é regular. Vamos dar nome aos bois aqui. Esse aqui é o opcode, esse aqui é o RD, esse aqui é o RS, esse aqui é o RT. E agora vamos converter ela. O opcode do AD tá aqui, ó. Tudo zero, estão vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem que é o RS? É o T0. O T0 tá aqui, ó. É o 8. Então vai ser 0, 1, 0, 0, 0. Todo mundo vê que isso é 8, né? O RT é o T1. Então 0, 1, 0, 0, 1. É o 9. O RD é o T2. 0, 1, 0, 0. Não, 0, 1, 0. Beleza? Shunt. Tudo zero, porque não é uma instrução de deslocamento. E o function do AD é 1, 0, 0, 0, 0, 0. Beleza? Juntamos tudo. Separamos de 4 em 4. Convertemos para hexa. 0, 1, 0, 9, 5, 0, 2, 0. Então, o código de máquina disso aqui vai ser 010952020. Não é difícil, é, pessoal? Não, Não, não. não. Tranquilo. Beleza. Na questão, eu peço para vocês converterem instruções e eu quero que vocês me deem tudo isso. Vocês montem, tipo, esse esqueminha aqui pra gente, pode ser? Pode. A resposta final vai ser em hexa, então, professor. Oi? Certo? A resposta final tem que ser em hexa. Hexadecimal. Mas eu quero todo o processo. Se você me der só isso aqui, ó. Se você me der só isso aqui, eu não posso corrigir sua questão. Porque é a mesma coisa que tu fazer isso aqui, quer ver, ó? Tem a instrução LUI aqui. Olha o código dela aqui, ó. Você pega daqui. Ah, legal aí, ó. É uma dica para conferir se acertou ou não. Eu queria falar com vocês. Vocês podem usar isso para conferir se vocês fizeram certo. Mas, se você me der só o código em hexa, como é que eu vou saber se você fez, se você entende o processo?
Então, eu não posso corrigir se vocês fizerem isso. Eu quero que vocês me entreguem todo o processo, que nem eu fiz com vocês várias vezes aqui. Beleza? Aí, deixa eu fazer um negócio aqui para vocês. Vou voltar aqui. Carregar, arquivos. Todas essas notas que a gente tomou estão ali para vocês, nas notas para P1, tá? Anotações, né? Não notas, os valores. Mais alguma pergunta, pessoal? Qual a forma de vocês já estar dominando a capacidade cognitiva? Professor, eu tenho uma dúvida mais com relação, assim, como o senhor quer que a gente constrói os códigos. Porque, por exemplo, tem essa questão voltado para essa questão das instruções, pseudo-instruções, né? Uhum. Por exemplo, eu vi que nos exemplos o senhor sempre estava acessando, por exemplo, quando ia trabalhar com array, acessava a primeira posição do array e ia fazendo aritmética tipo de ponteiro com aquele registrador. Aí eu vinha fazendo, até eu perceber que o senhor estava fazendo só desse jeito, eu vinha fazendo, tipo, acessando com o label e pulando o índice, sabe? Vai ter um jeito correto que o senhor quer que a gente faça na prova? Você está usando uma pseudo-instrução. Você está fazendo isso aqui, ó. No load word. Isso, por exemplo, aham. Você está fazendo isso aqui, ó. Cadê o load word ali? Você está usando isso. Cadê ela? Você está usando isso aqui, ó. Não é? Isso. Tudo bem, filho. Não tem problema. Ah, beleza, então. Tranquilo. Assim, eu faço do outro jeito porque eu tento usar o mínimo de pseudo-instruções possíveis com vocês. Sabe por que eu tento usar o mínimo de pseudo-instruções possíveis com vocês? Porque na segunda parte a gente vai construir o processador. Quando a gente for construir o processador, a gente vai falar assim, bom, vamos fazer com que o nosso processador agora seja capaz de executar um AD. Então a gente vai ter o código de máquina, e eles são os sinais que vão percorrer dentro do processador. E aí a gente vai construir o processador para ele atender esses sinais, decodificar o opcode, o function disso aí, identificar os registradores a partir desses campos. Então, se eu uso uma pseudo-instrução, se eu acostumo vocês a programarem usando pseudo-instruções, a gente tem uma etapa adicional quando a gente for construir o hardware, que é pegar a pseudo-instrução e transformar ela em instrução básica que é passível de ser executada no hardware. Mas, mano, se você quer usar a pseudo-instrução para resolver o problema do programa, tudo bem. Eu, como professor, não posso fazer isso porque dificulta o entendimento para a gente na segunda parte. Mas não está errado. Não está errado você usar uma pseudo-instrução. Entendi. Beleza, obrigado, professor. Não, que isso. Mais alguma pergunta, seres? Tá, eu tenho uma recomendação para vocês. Vocês percebem que vocês vão ter que me mandar programas, certo? Eu vou colocar um campo para vocês anexarem um arquivo. Vocês vão me mandar ele em PDF. Beleza? Então a prova ela vai aparecer aqui para vocês, ó. Vocês vão vir aqui em tarefas. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Vai aparecer aqui, ó. Primeira avaliação, à meia-noite 1 de depois de amanhã. Daí vocês vão clicar nela e vocês vão poder avaliar ela, fazer a prova. Daí tem uma questão de múltipla escolha lá, que vocês vão responder. Daí vai ter um espaço para vocês anexarem um arquivo. Beleza? Vocês vão fazer a prova inteira, façam no Mars os programas para vocês poderem ir testando. Daí vocês vão pegar tudo isso, colar no arquivo texto, num TXT. E os dois programas, as conversões de hexa, de código assembly para código de máquina, as instruções do pseudo-instruções lá, e vocês pegam e transformam esse TXT num PDF e anexam o PDF, beleza? Beleza. Então, professor, só confirmar, tudo num PDF só, né? Tudo num PDF só. Ok. Tudo bem, não tem muito segredo, mas a coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte, depois que vocês anexarem o maldito PDF, baixem ele e vejam se ele abre.
Então, beleza. Por que que eu tô falando isso? Porque toda vez que eu aplico prova com o Teams, o que que acontece? Vários PDFs de vocês não abrem. Porque dá erro no upload, acontece alguma coisa assim. Claro que se o PDF que tiver lá não abrir, a gente vai dar um jeito de você me mostrar isso depois. Mas se a gente pode evitar, a gente evita, né? Então, tem o upload do PDF de vocês e baixem ele e tentem abrir para ver se abre direitinho. Pode ser? Beleza, professor. Pode Beleza. sim. Então tá, seres, assim que vocês entregarem a prova, em 1, 2 dias no máximo eu corrijo. Em todo caso, a gente faz a vista da prova na quarta-feira. E a vista da prova, eu vou resolver a prova inteira com vocês e eu vou corrigir. Se vocês acham que eu cometi algum erro na correção, é a oportunidade que vocês têm para me questionar. E se der problema com o upload de arquivo, a gente resolve tudo na quarta, beleza? Beleza. Então tá, seres, eu vou parar essa gravação.